Bem, irmãos, hoje nós vamos meditar em uma carta inteira do Novo Testamento. E antes que você se assuste, são apenas 25 versos, de forma que dá para nós completarmos uma carta em uma única oportunidade. Pelo menos essa é a minha expectativa. Hoje nós vamos estudar na carta que o apóstolo Paulo escreveu a Filemon, tá? Se você está com fome aí, talvez a palavra filé mignon veja à sua mente, mas é Filemon. E nós vamos expor algumas verdades nessa carta, nessa pequena carta que foi entregue nas mãos dos cristãos do primeiro século. Na verdade, foi direcionada exclusivamente a uma pessoa e também direcionada a uma igreja naquela época. E é uma carta que talvez você não tenha parado para prestar muita atenção nela. É uma carta que talvez muitos cristãos até mesmo não deem muito valor. Talvez você nunca ouviu um sermão em Filemon. E nós vamos entender um pouquinho por que essa carta talvez ela não seja tão valorizada assim. Mas o que nós vamos ver é que nós podemos extrair dessa pequena carta muitas verdades para as nossas vidas hoje. É uma carta bastante prática e foi uma carta fundamental para a cultura, para o tempo da época. E nós vamos ver o contexto daqui a pouco e vocês vão entender melhor isso. Antes de mais nada, peço aos irmãos que se coloquem em pé para nós fazermos a leitura dos 25 versos. E depois eu vou explicar um pouco do pano de fundo histórico para nós nos situarmos no que nós vamos aprender nessa manhã. Carta que o apóstolo Paulo escreveu a Filemon, a partir do verso 1, diz o seguinte: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, o nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de vocês em minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, eu prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Eu gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas eu não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como um irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. E se ele prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha em minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei. Para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações, assim como também Marcos, Aristarcos, Demas, Lucas, meus cooperadores. Graça do Senhor Jesus Cristo
seja com o espírito de todos vocês. Podem assentar. Bem, qual é o pano de fundo histórico que nós temos por trás dessa carta? E esse pano de fundo histórico nos ajuda a situar os nossos pensamentos e nos ajuda a compreender melhor esta carta e a qualquer outra carta que você for ler, do Novo, do Antigo, de qualquer livro de história que você for ler, você precisa entender o contexto histórico. E essa carta, ela nos apresenta basicamente 3 personagens principais. É claro que outros personagens aparecem aqui nessa história, mas os 3 personagens principais que nós temos aqui é o primeiro, o apóstolo Paulo, que é o autor dessa carta, que envia essa carta a Filemão. Paulo na cadeia, provavelmente preso em Roma pelas suas descrições, né? Bem provável que ele esteja preso em Roma. Paulo está ali numa cadeia, velho, como ele mesmo disse, eu, velho prisioneiro por causa de Cristo, escrevo esta carta. Paulo, provavelmente, no ano 61 ou ano 62, já bem idoso, escreve essa carta enviando um pedido de perdão a Filemão. Paulo escreve a um senhor chamado Filemão, que aparece aí, que é o dono, que é o nome que aparece na carta. Ele escreve uma carta para Filemão. Mas quem era Filemão? Filemão era um senhor de escravo da cidade de Colossos. Colossos, de onde saiu a carta aos Colossenses. Filemão era um dos membros desta igreja, a qual recebeu a carta aos Colossenses. Ele era um grande cooperador do apóstolo Paulo. Na sua casa havia uma igreja que se reunia. Portanto, Filemão era um cristão que tinha uma igreja que se reunia na sua casa, um grande cooperador. O seu filho era o pastor daquela igreja local, porque o outro pastor estava preso com Paulo naquele instante. E Paulo está mandando uma carta a Filemão. Mas qual é o objetivo dessa carta? Paulo está na prisão. Paulo prega o evangelho para Filemão, lá em Éfeso, muito tempo atrás, na sua 3ª viagem missionária. E agora Paulo, já velho, preso em cadeias em Roma, de repente um senhor chamado, ou uma pessoa chamada Onésimo, por cristoincidência, vai parar no mesmo local que o apóstolo Paulo. Entra em contato com Paulo. Onésimo era escravo de Filemão, havia furtado o seu senhor, fugido para Roma para se esconder. E onde ele vai parar? Nos braços do apóstolo Paulo. E Paulo prega o evangelho a Onésimo. Onésimo vem a Cristo, se converte. E agora Paulo escreve a Filemão, pedindo que aceite Onésimo de volta. Esse é o pano de fundo histórico que nós temos por trás dessa pequena carta que está em nossas mãos. Filemão, um senhor de escravo, tem um escravo que foge, rouba-lhe algum pertence ou dinheiro, foge para Roma. Onésimo se encontra com o apóstolo Paulo em Roma. Paulo prega o evangelho a ele, ele se converte, e agora Paulo se coloca no meio dos dois para tentar acertar as contas com eles. Então esse é o pano de fundo histórico que norteia toda a carta que nós temos em mão. Algumas características dessa epístola. Nós temos aqui uma epístola muito breve, como os irmãos podem ver, né? Apenas 25 versos ou 335 palavras no original. Dá para ler rapidinho, dá para você ler uma carta do Novo Testamento em questão de 2, 3 minutos, né? É uma carta muito curta. E alguns teólogos até chamam de um bilhete, na verdade. O bilhete que Paulo mandou para Filemão. Um bilhete, um pequeno lembrete, um bilhetinho escrito. E essa carta é uma carta muito pessoal, porque ela se dirige diretamente a uma pessoa, Filemão, para tratar de problemas pessoais. Filemão tem um escravo fugitivo, Onésimo é esse escravo, se converte, agora como é que nós vamos fazer para colocar os dois juntos? As leis daquela época eram muito rígidas para escravos fugitivos e para quem recolhesse ou recebesse o escravo. E no caso, Paulo recebeu um escravo em sua cela. Paulo sabia de informações a respeito de um escravo fugitivo e Paulo não denunciou. E a lei romana colocava Paulo também em maus lençóis. Então a situação não era tão fácil assim de ser resolvida.
Mas é uma carta pessoal. Paulo, com o seu coração, escreve uma carta a um filho na fé, chamado Filemão, para tentar unir o outro filho na fé dele com Filemão. Esse é o objetivo dessa carta. Algumas pessoas acreditam que essa não deve ser chamada de uma epístola. Por que não deve ser chamada de uma epístola? Epístola é uma carta que tem que ser lida em todas as igrejas. Para os irmãos saberem o que é uma epístola, as epístolas são cartas que são copiadas e distribuídas em outras comunidades. Alguns chegaram a sugerir que essa não deveria ser chamada epístola, porque é uma carta pessoal direcionada a uma pessoa. Mas isso não é verdade. Porque Paulo, quando nós observamos aqui nos primeiros versículos, nos versos 1 a 3, nós vamos ver: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemão. Então a carta é direcionada a Filemão, não há dúvida quanto a isso. Mas veja que Paulo também direciona essa carta a outras pessoas. A você, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a esposa de Filemão, essa, e nosso companheiro de luta, Arquipo, né? Esse Arquipo era filho de Filemão, o pastor daquela igreja. Fala, tudo bem, é uma carta mandada àquela família. Não só àquela família. Veja que Paulo também manda essa carta à igreja que se reúne em sua casa. Paulo queria que aquela igreja, aqueles irmãos que se reunissem naquela casa, também lessem essa carta. Não é uma carta direcionada somente a Filemão e a sua família. É uma carta que Paulo dirige à igreja. A saudação inicial dele é uma direção à igreja. E naquela época, o destinatário da carta, hoje você põe no envelope. Naquela época, o destinatário era apresentado no começo da carta. Então nós temos aqui pelo menos 4 destinatários que deveriam ler essa carta. Filemão, Áfia, Arquipo, que são a mesma família, da mesma família, e a igreja que se reúne naquela casa. De forma que nós temos sim uma epístola, que deve ser lida hoje aqui entre nós, que foi lida naquele tempo entre outros cristãos, e até mesmo o próprio Filemão entendeu que aquilo deveria ser lido em outras comunidades. Por quê? Porque ele permitiu a cópia da mesma e a distribuição da mesma. Do contrário, o Filemão ia apenas ler essa carta, guardar em algum lugar, ou rasgar, jogar fora, obedecendo ou não Paulo, e isso ia ficar com ele. Mas ele faz questão de que essa carta seja reproduzida. E a prova disso é que nós estamos lendo ela aqui hoje, 2000 anos depois. Ela chegou em suas mãos. Por quê? Porque é sim uma epístola. Essa pequena carta, esse bilhetinho, ela foi escrita na mesma época da epístola aos Colossenses. E foi entregue provavelmente junto. Paulo, na mesma cadeia, na mesma cela, escreve as 2 cartas e envia pelo mesmo correio da época, né? Pela mesma pessoa da época. Então é uma carta que provavelmente foi entregue junto com a carta aos Colossenses, e isso é fácil de provar. Basta você ver os destinatários de Colossenses e as pessoas que mandam saudações também para a igreja de Colossos. São as mesmas pessoas que estão presas no mesmo lugar, e os receptores também são os mesmos. Então essa é uma pequena característica dessa carta que está diante de nós. Tá, ok, essa é uma história muito interessante e parece não ser apenas uma história, né? E parece que não tem nada a ver conosco. Afinal, quem aqui é senhor de escravo? Quem é? Ninguém. Quem aqui é escravo? Não na fábrica, né? Ninguém é escravo. Pois bem. Parece-nos que não faz o menor sentido para nós ler uma carta, estudar uma carta como essa. Esse é o engano. Nós vamos aprender que existe grandes verdades aqui acerca do viver cristão, acerca do evangelho, do poder do evangelho. E aliás, eu fiquei em dúvida entre o que eu ia falar aqui, porque tinha 2 caminhos que eu tinha em mente para seguir. Tinha 2 sermões para fazer aqui. Eu tive que decidir ontem qual que ia ser. Eu sei que se você estudar isso aqui, você vai tirar outro sermão disso aqui. É uma pequena, mas rica epístola que está diante de nós. Mas o que essa carta tem a ver conosco? Porque esta é uma carta que não é recheada de grandes verdades teológicas como nós encontramos em outros escritos do apóstolo Paulo.
Em Romanos é teologia, do começo ao fim, é a doutrina da depravação, é a doutrina da justificação, é a doutrina da eleição. Nós vamos perceber doutrina para tudo quanto é lado, quando Paulo está escrevendo, Colossenses, Gálatas, onde Paulo põe a sua pena da caneta, é doutrina que flui dos seus dedos. E nós olhamos aqui, nós não vemos doutrinas como a justificação, como a regeneração. Nós vemos apenas um pai tentando unir dois filhos na fé. Isso que nós vemos. Mas não se engane. O que é exigido aqui de Onésimo e de Filemão, e a atitude de Paulo, tem por base as verdades doutrinárias que eles já aprenderam. Como nós sabemos, toda a ortodoxia, ela funciona como uma base. A ortodoxia é o ensino reto, é a doutrina sólida, é as verdades teológicas. Essas verdades teológicas, elas funcionam como base para a sua ortopraxia, ou seja, para a sua prática de vida. Qualquer prática de vida, a parte de doutrina, é puramente moralismo, legalismo. Todo cristão que pratica um viver cristão, que conforma a sua vida à imagem e semelhança de Cristo, o faz porque tem por detrás disso verdades teológicas que você já compreendeu. E é claro que Filemão conhecia essas verdades teológicas. É claro que deu tempo de Onésimo aprender com o apóstolo Paulo naquela prisão a respeito dos grandes mistérios da doutrina cristã. Portanto, o que é exigido deles aqui não trata-se apenas de exigências comportamentais, mas exigências que são frutos, na verdade, da compreensão de uma sã doutrina, de uma ortodoxia. Sem ortodoxia, não há ortopraxia. Sem doutrina reta, não há prática correta. Então não se engane, por trás do que é exigido aqui, deles, é exigido porque eles compreendem as verdades doutrinárias que Paulo expôs. O que nós vamos aprender aqui então, afinal? Nós vamos aprender as características de um verdadeiro cristão. Através da vida de Paulo, Onésimo e Filemão, esses três personagens aqui, nós conseguiremos extrair características que devem ser esperadas de um verdadeiro cristão. E nós vamos analisar cada um desses personagens e ver de que maneira a nossa vida tem que ser conformada a essas características. Ou darei a vocês uma oportunidade de averiguar o comportamento e a vida de vocês para checar se você está agindo em conformidade com a vida de um legítimo cristão. Quais são as características de um verdadeiro cristão, então? Falar verdadeiro cristão é um pouco redundante, mas nos nossos dias é necessário usar essa redundância, tá? Porque cristão já deveria se esperar que fosse verdadeiro, né? Mas devido à bagunça no meio evangélico, a gente acaba tendo que ser redundante. Mas quais são as características do cristão? A primeira característica que nós observamos é a característica pacificador, que nós aprendemos através da vida do apóstolo Paulo. O que é alguém ser pacificador? O pacificador é aquele que ama a paz. Esta é uma característica que é exigida de todos os cristãos. O pacificador é aquela pessoa que, ao contemplar uma discórdia entre irmãos ou entre pessoas, ele se coloca no meio e apazigua a situação. E quando nós olhamos para Mateus capítulo 5, versículo 9, quando Jesus está pronunciando o Sermão do Monte, Jesus diz o seguinte: bem-aventurado os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Quando nós olhamos para todo o Sermão do Monte, nós vemos ali toda a descrição de um cristão. Nós não temos no Sermão do Monte uma self-service de qualidades que você pega aquilo que você quer. Olha, eu sou pacificador, tá beleza, agora o resto deixa para outros irmãos, que cada um escolhe o que quer. Aquela descrição que Jesus dá no Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7, diz respeito às características próprias de um cristão. E nós vemos que ser um pacificador é uma característica que Deus espera de você. É uma característica que Deus exige de nós. Não importe o que isso custe. Para Paulo, poderia custar aumento de sua pena.
pagamento pelos dias em que Onésimo ficou ausente, porque era isso que a lei exigia. Se você desse abrigo para um escravo, por exemplo, por 10 dias e você fosse pego, você tinha por obrigação pagar por esses 10 dias de trabalho que o escravo não prestou. Por isso Paulo diz, se ele te deve alguma coisa, eu pago. Põe na minha conta, eu vou pagar. Eu estou escrevendo aqui com o meu próprio punho de garantia. Se ele te deve, eu pago. Ou também, ele furtou você, eu pago. Seja lá o que ele tenha feito aí, deixa, põe na minha conta, que eu pago. Paulo assumiu até mesmo as próprias dívidas que Onésimo deixou para trás. O Império Romano era um império muito rígido com relação aos escravos. Por quê? Porque havia mais escravos do que senhores, é evidente. Cada senhor tinha vários escravos. É evidente que o número de escravos sempre era maior do que senhores. E agora, imagine se os escravos começassem a se rebelar. Quem que segura? Então havia leis muito rígidas naquela época, impostas pelo Império Romano, para retrair rebeliões. E agora Paulo está abrigando um fugitivo. Ele sabia que Onésimo era fugitivo, acolheu ele por alguns dias a ponto de pregar o evangelho a ele se converter e Paulo perceber que ele é útil. Então Paulo abrigou, ou pelo menos teve informações de Onésimo e ele não entregou Onésimo. Colocou a sua cabeça em risco, colocou até mesmo o tempo dele de prisão em risco, porque poderia ser aumentada a sua pena. Mas ele fez isso porque ele agiu como um pacificador. Ele viu que era necessário se colocar no meio desses dois irmãos para consertar a situação, porque a situação não estava fácil. Se Filemão recebesse Onésimo em sua casa novamente, ou se Onésimo fosse pego por uma autoridade romana, Filemão poderia até matar ele se quisesse. Poderia até levá-lo a ser morto numa cruz, por causa da sua fuga. Isso servia para quê? Para alertar os outros escravos. Se vocês fugirem, é isso que vai acontecer com vocês. Então a coisa não era fácil, mas Paulo se coloca ali para resolver. Por que Paulo faz isso? Qual é a verdade teológica que está por trás dessa ação de Paulo? Paulo conhecia um outro senhor que foi ofendido por ele, e ele conhece um senhor que teve um filho que entrou no meio dessa história para pacificar o problema que ele teve com esse senhor. Paulo um dia se viu como um perseguidor da igreja de Cristo, aquele que odiava a obra de Deus aqui na terra, porque Deus havia enviado o seu filho Jesus. Paulo odiava Jesus. Ele era inimigo. Ser inimigo de Jesus é ser inimigo de Deus. E um dia, alguém desceu dos céus, abriu mão de sua glória e se colocou no meio dessa inimizade, de forma a pacificar. Paulo é aquele que experimentou a pacificação em sua vida. Portanto, se você é um cristão, você também um dia recebeu a pacificação por parte de alguém. Jesus é o pacificador entre você e Deus. Você era inimigo dele. Você odiava a Deus. E você merecia ser castigado mais do que um escravo. Você até merecia o inferno. Mas Jesus foi o real e verdadeiro pacificador. Por isso a atitude do apóstolo Paulo tem como base teológica a própria cristologia. Se você é um cristão que foi pacificado, não faz sentido você não ser um pacificador. É uma reação que se espera de qualquer cristão. Mas, e você? Você tem sido um pacificador? Uma pacificadora? Quando você vê irmãos com problemas de relacionamento, você é do tipo que joga água na fogueira ou é do tipo que joga gasolina? Naturalmente, irmãos, a nossa natureza caída, ela sente o desejo de jogar um pouquinho de gasolina para ver o circo pegar fogo. Mas essa não é uma atitude de um verdadeiro cristão. Isso vai, na verdade, contra o Evangelho. O Evangelho é o Evangelho da paz. O Evangelho é o Evangelho que une pessoas. É o Evangelho que derruba paredes, derruba muros.
Portanto, se você é alguém que ao invés de pacificar, levanta mais guerra, sinto muito, você está indo contra o evangelho de Cristo. Você está indo contra o próprio Cristo. Quando você ouve um irmão falar de outro irmão, qual é a sua reação? Uma reação pacificadora? Você tenta conciliar a situação, tenta resolver o problema, ou você se assenta junto com o irmão ou a irmã para também caluniar, fazendo assim com que a raiva, a ira desse irmão aumente ainda mais. Que sejamos pacificadores, como o apóstolo Paulo nos ensinou aqui. Essa é uma característica natural sua, se você é um verdadeiro cristão. Lutemos para sermos pacificadores. Mas ainda, nós encontramos mais uma característica, aliás, duas características na vida de Onésimo. Nós vemos que Onésimo, no versículo 11, Paulo faz assim um trocadilho, né? Observe comigo o versículo 11. Aliás, vamos ler do versículo 8 a 13 para nós entendermos esse bloco. Por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta, como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, como cristão. Se nós observarmos o versículo 11, o apóstolo Paulo faz um trocadilho que nas nossas traduções não dá para perceber. É um trocadilho com a língua grega, né? Então, nossa língua portuguesa, ela não permite entender esse tipo de trocadilho. Paulo diz o seguinte: ele antes lhe era inútil, mas agora é útil tanto para você quanto para mim. O nome Onésimo, ele significa útil. Então Paulo usa um jogo de palavras aqui para ressaltar o quê? Que a partir de agora, Onésimo era realmente útil. O nome dele já significa útil, mas agora ele passa a ser útil para o ministério. Mas o que chama a atenção nessa história é que o grande apóstolo Paulo, que sempre esteve ao lado de grandes homens como Barnabé, Lucas, Marcos, grandes homens que você conhece, que realmente eram úteis no Evangelho, úteis na propagação do Evangelho. Paulo olhou agora para um recém-convertido, escravo, fugitivo, um ladrão, e olhou para ele e falou: ele é útil. Esse cara é útil. Você fala: não, peraí, Paulo, você não conhece direito ainda. Você não sabe quem é ele realmente. Vai que ele não se converteu coisa nenhuma. Como é que você sabe que ele é útil? Aliás, ele é um novo convertido. E se ele realmente se converteu? Ele é novo na fé. Como é que um novo convertido na fé pode ser útil? Aí que tá. Paulo sabe que todo mundo que se converte é inserido no contexto de um corpo. Ele vai expor isso em Coríntios para nós. Cada um que é levado a Cristo, que é salvo, que é regenerado, é inserido num contexto de um corpo. O corpo de Cristo, que também é inserido num corpo local. E para que você é inserido num corpo local? Para quê? Para ser útil. Paulo sabia que Onésimo era útil. Porque todo cristão é útil. Todo cristão tem que ser útil na obra, no trabalho. É para isso que você foi chamado. Nenhum cristão é chamado para ser inerte. Não existe o dom dos braços cruzados, esse dom não tem lá. Não tem o dom da inércia. Cada um é chamado por Cristo, colocado num contexto de corpo. Para quê? Para ser útil. Para usar as suas aptidões, para usar os seus dons. Para quê?
para a edificação do corpo. Paulo olhou para Onésimo, talvez não deu tempo de ver muita coisa, mas ele sabia que esse cidadão era alguém crente. Portanto, a partir daquele momento, era alguém útil. Paulo diz, eu gostaria de mantê-lo comigo. Ele é útil. Ele vai me ajudar. Na verdade, ele está aqui, deveria ficar aqui fazendo o seu papel, Filemão, no evangelho, me ajudando. Ele é útil. Ele tem a sua utilidade. Essa é uma característica do cristão. A utilidade no reino. O uso das suas aptidões, o uso dos seus talentos, o uso daquilo que Deus te entregou em suas mãos para fazer. Essa é a característica de um verdadeiro cristão. Pergunta. Você tem sido um servo útil no serviço cristão? Uma pergunta para você responder. Ou você tem sido inútil? A sua participação aqui nesta comunidade tem levado outros irmãos à maturidade cristã? Os irmãos que andam com você, os irmãos que aprendem com você, que convivem com você, esses irmãos, eles são maturos na fé porque você tem os ajudado? Ou será que você ainda é imaturo na fé? Apesar do tempo de cristão que você tenha, você ainda se acha imaturo na fé. Depois que você começou a participar dessa comunidade, você percebeu que essa comunidade tem crescido em maturidade porque você está aqui cooperando? Você é alguém que a liderança local pode contar? Se as suas respostas forem negativas, você se enquadra na descrição de um servo inútil, um servo infiel. Portanto, cabe a você se arrepender desta terrível negligência e passar a colocar os seus dons e talentos a serviço do corpo de Cristo, a serviço do seu Senhor, a serviço do reino dele. Uma outra característica que nós percebemos na vida de Onésimo. Onésimo teve uma vida transformada. Quando nós lemos 2 Coríntios 5,17, Paulo nos mostra que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Nós temos diante de Paulo um convertido, alguém que foi transformado. Portanto, os seus erros do passado, os seus pecados, agora ficam para trás. Por quê? Porque esses pecados foram perdoados em Cristo Jesus. Mas isto não isenta Onésimo de cumprir com as suas responsabilidades locais. Se você for um assassino, matar alguém e for preso, e lá na prisão você se converter, o juiz não vai liberar você porque você é cristão, não. Você vai ter que pagar pelas suas penas. Se você for alguém que viveu uma vida toda torta aqui, usando drogas e se prostituindo e pegou várias doenças e se converter, bem provável que você vai morrer com essas doenças mesmo. Tá? Deus pode te livrar, como fez com algumas pessoas, mas é bem provável que você vá, para o resto da sua vida, pagar pelo que você fez. Onésimo ainda era um escravo, que havia se convertido a Cristo. Mas a sua vida havia sido transformada. E eu sei que com relação à transformação, à doutrina da regeneração, nós podemos falar muitas coisas aqui, e o tempo nosso não nos permite. Mas eu quero ressaltar 3 características que há na vida de alguém que é transformado. Todo cristão é alguém que foi transformado. Então essas 3 características têm que estar presentes na sua vida, e essas características estavam presentes na vida de Onésimo. A primeira característica é o reconhecimento. É reconhecer que está errado. É reconhecer que está em falha. Onésimo reconheceu. Ele reconheceu o seu erro, reconheceu que estava em débito, por isso procurou o apóstolo Paulo. O reconhecimento, ele é o começo para a mudança. Muitas pessoas não têm dificuldade em reconhecer o erro. Algumas pessoas até dizem, eu fiz e fiz mesmo, mas eu não me arrependo. Percebe? Eu reconheço. Eu sei que eu estou errado, mas eu não me arrependo. Essas são palavras que às vezes fluem da boca de alguns cristãos.
Eu sei que o que eu fiz estava errado, mas eu não me arrependo do que eu fiz. Tal pessoa mereceu. Ou alguma coisa do gênero. O reconhecimento, ele é a base. Olhar para si e perceber, puxa, eu realmente errei. E o reconhecimento dos seus pecados, ele não é só no dia da sua conversão. Bom, reconheci que eu sou pecador, não preciso de reconhecimento nunca mais. Mentira, você precisa de reconhecimento todo dia, porque você ainda é pecador. Você ainda falha com pessoas, você ainda erra, você ainda age de maneira inadequada, e você precisa de reconhecimento. E reconhecer não é tão fácil assim. Nós temos os nossos pais como exemplo, Adão e Eva. Eles reconheceram assim que caíram em pecado? Não. Jogaram a culpa para o próximo. E é assim que cada um de nós age, lançando a culpa no próximo constantemente. Primeiro passo, reconhecimento. Se você reconhece que é um pecador, que errou, que falhou em qualquer circunstância, o segundo passo que lhe cabe é o arrependimento. Onésimo se arrependeu. E o arrependimento, naturalmente, vai produzir a terceira característica de um verdadeiro cristão: mudança. Você reconhece, mas pode não se arrepender. Mas quando você se arrepende, o fruto natural do seu arrependimento é a mudança. Onésimo estava colocando a sua própria vida em risco ao propor essa mudança. Eu vou retornar ao meu Senhor. Mas Filemão poderia matá-lo, e aliás, Filemão deveria castigá-lo rigidamente, com uma maneira bem firme, por quê? Para servir de exemplo para os outros escravos. Aliás, o que os outros senhores vão pensar de Filemão? Então Onésimo não sabia o que esperava, mas ele estava preparado, e ele decidiu mudar. Eu vou voltar atrás, eu vou mudar. Algumas vezes, eu ouço da boca de alguns cristãos coisa do tipo: eu sou assim mesmo e não mudo. Como é que é? Como é que você não muda? Se você não muda é porque não há arrependimento. Talvez nem há reconhecimento de que você é errado. Eu não mudo é uma frase que nunca deveria estar na boca de um cristão, porque o verdadeiro cristão é aquele que está mudando todos os dias. Todo dia você se conforma à imagem e semelhança de Cristo. É uma mudança que você tem em sua vida. Eu não mudo. Essas são palavras que nunca devem estar nas suas bocas ou nos seus lábios. E você? Você é alguém que reconhece com facilidade os seus erros? Você erra naturalmente, você se apercebe em seus erros, ou você é do tipo que aponta os erros para os outros? Olha, eu respondi áspero ao irmão Anderson porque o cara me ligou à meia-noite ontem. Hã? Eu estou justificando os meus pecados. E é isso que as pessoas geralmente fazem. Geralmente, quando você vai confrontar o pecado de alguém, a primeira tentativa é a justificação. E a justificativa: não, na verdade, eu fiz isso mesmo, mas é porque, quando começa com esse mas é porque, a vaca já foi pro brejo. Está tentando justificar os seus pecados. E a pergunta a ser feita é: existe algum pecado que pode ser justificado com a sua desculpa esfarrapada? Não existe. O único meio de justificar pecados é através da morte de Cristo, através do sangue precioso dele. Ele morreu para justificar os nossos pecados, mediante ao nosso arrependimento. Então, não justifique seus pecados. Você reconhece com facilidade seus erros? Você é alguém que se arrepende com facilidade? E depois, você é alguém que procura mudar? Se as suas respostas forem não, mais uma vez, suplico que você se arrependa e busque esse reconhecimento, arrependimento e mudança em sua vida. A terceira característica do cristão é que ele é indulgente. E essa característica nós vamos olhar na vida de Filemão. Muitas pessoas não sabem o que é indulgente, né? Se você, irmão, você é indulgente, você está elogiando ele, oh, que isso, irmão, né? Fala assim de mim, não, né? Indulgente é aquela pessoa que tem facilidade em perdoar, né? Que perdoa com facilidade. Nós não sabemos qual foi a reação de Filemão.
Nós não sabemos se ele perdoou Onésimo, se ele o recebeu. Nós não temos escrito aqui. Mas Paulo espera de Filemão que ele seja indulgente, porque ele é um cristão. E segundo a tradição, o próprio Onésimo virou pastor lá no primeiro século. Né? A prova é que Filemão havia sim perdoado ele. Não o castigou, o recebeu como um cristão e ele ouviu aquilo que o apóstolo Paulo diz. Mas a característica de um cristão é ser indulgente, ou seja, ter facilidade em perdoar alguém. O que Paulo exigiu de Filemão pode ser facilmente percebido por qualquer leitor. O que ele exigiu de Filemão? Perdão. Receba-o. Trate-o não mais como escravo, mas como irmão agora. Se coloque no lugar de Filemão por um instante. Filemão foi roubado, seu escravo foge. Já pensou nas consequências desse perdão? Já pensou? Os outros senhores, o que falariam dele? O Império Romano, se soubesse desse perdão, Filemão estaria em maus lençóis. E os outros escravos, o que pensariam de um senhor? Certamente poderia gerar desejo de fuga, de rebelião em outros escravos. Não era tão fácil assim para Filemão perdoar Onésimo. Assim como não é fácil para ninguém perdoar ninguém. Que você tem que perdoar alguém é porque você de alguma forma foi ofendido. Agora seu ego dói, a circunstância, o que os outros vão pensar. Isso dói em você. Mas o cristão ele tem que ser indulgente. Porque ele é fruto de alguém que foi indulgente no lugar dele, de alguém que perdoou ele com uma facilidade. Deus prova seu amor para conosco pelo fato de Cristo Jesus ter morrido quando ainda éramos pecadores. Deus não esperou você ser bom para te perdoar. A Bíblia ela não fala qual foi a reação de Filemão, como eu disse, mas pelo que nós temos de história, pela divulgação dessa carta, por permissão do próprio Filemão, fica evidente que houve sim o perdão, que houve sim a restauração. Paulo sabia, com plena convicção, de que Filemão cumpriria com esse dever. Veja o que o apóstolo Paulo escreve no versículo 21. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá. Eu tenho certeza, você é meu filho na fé, você vai obedecer. Sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Paulo não podia escrever nessa carta coisa do tipo, olha, eu quero que você dê uma alforria a esse escravo. Eu quero que você liberte esse escravo. Paulo não podia escrever isso porque se o Império Romano pegasse uma carta como essa, escrito algo assim, a vida de Filemão ia simplesmente pro brejo. E muitos críticos das Sagradas Escrituras chegam a afirmar que a Bíblia ela é uma Bíblia que se cala com relação à escravidão. Ela permite esse mal repugnante. A gente não viveu esse tempo, graças a Deus, mas o que a gente ouve de história não é fácil, não era legal. É algo que um cristão não deve ter em mente, não deve escravizar as pessoas. Isso é algo inaceitável. E muitos críticos acabam dizendo, olha, a Bíblia se cala com relação a isso. Mas a Bíblia, na verdade, ela não foi escrita para resolver os problemas sociais daquela época. Mas nós, ao observarmos o que Paulo está exigindo de Filemão aqui, nós podemos perceber implicitamente que Paulo está exigindo dele que dê liberdade a esse seu servo. E o que nós percebemos aqui é a maravilha do Evangelho. O Evangelho, ele faz o quê? Vamos pensar nesses três personagens que nós acabamos de ver. Nós temos Paulo, que era um líder religioso na época, era um fariseu, alguém extremamente zeloso, um ex-judeu, bem rígido, um judeu ainda, mas agora um cristão. Do outro lado nós temos um escravo, fugitivo, ladrão, e temos um senhor de alto escalão, um senhor de escravo. Três pessoas absolutamente distintas. O Evangelho faz o quê? Iguala as três pessoas. Por quê? Porque agora em Cristo, todos são irmãos. Não importa se é senhor, não importa se é escravo. E Paulo diz isso em Gálatas. Já não há mais senhor, já não há mais escravo. Porque o Evangelho iguala todas as pessoas. Tanto Filemão como Onésimo, quanto o apóstolo Paulo eram agora herdeiros da mesma promessa, filhos do mesmo pai.
Portanto, são pessoas que, para o evangelho, estão no mesmo patamar. Não faz sentido, então, Filemão tratar Onésimo como sendo menor do que ele, ou inferior a ele. E, segundo a tradição, Onésimo foi solto por Filemão, serviu a igreja de Colossos por um longo período e é tratado por alguns pais da igreja como sendo o pastor daquela comunidade local. O que foi esperado dele? O que provavelmente ele cumpriu? Facilidade de perdoar. Quando nós lemos o Sermão do Monte, no capítulo 6 agora, nós observamos nos versículos 14 e 15 o seguinte: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Esse texto aqui, ele é antecedido pela oração do Pai Nosso. Você voltar um pouquinho, você vai ver a oração do Pai Nosso. E na oração do Pai Nosso nós encontramos algo do tipo: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles nossos devedores. Assim, da mesma forma, do mesmo modo que temos perdoado os nossos devedores. O perdão, meus irmãos cristãos, ele é inegociável para a fé cristã. É inaceitável, é inadmissível cristãos que não conseguem perdoar. Cristãos que não se esforçam para perdoar. Por quê? Porque você mesmo foi perdoado de uma ofensa maior do que a que seu irmão ou irmã fez para você. Você cometeu uma ofensa terrível que exigiu a morte do Filho Santo de Deus. Esse é o tamanho do seu pecado, o tamanho da sua ofensa. E você foi perdoado. Não faz sentido você não perdoar alguém que te ofendeu de forma menor do que a ofensa que você cometeu contra Deus. Portanto, é inegociável o perdão. Não tem como não perdoar. É o que se espera de qualquer cristão. Indulgente. E você? Você é indulgente? Você é alguém indulgente? Você tem facilidade de perdoar as pessoas? Ou às vezes você usa a velha desculpa esfarrapada para camuflar um falso perdão? Ah, eu perdoo, mas esse mais aí já demonstra que não há mudança. Eu perdoo o Anderson. O Anderson, você viu, né? Perdoar o Anderson não é fácil, porque eu estou usando ele como exemplo. Eu perdoo o Anderson, mas ele não come na minha casa mais. Não entra no meu carro. Não. Imagine se o Pai Celeste resolvesse perdoar você da mesma forma que você perdoa os seus irmãos. Resolvesse tratar você da mesma forma que você trata as pessoas que você diz que você perdoa. Imagina. Será que você teria coragem de falar: Senhor, perdoa da mesma forma que eu tenho perdoado as outras pessoas? Igualzinho, pode ser a mesma medida aí. Será que a oração do Pai Nosso faria sentido para você e você teria coragem de orar assim, a oração do Pai Nosso? Você é alguém que tem facilidade de perdoar ou você é relutante? Geralmente, quando as pessoas dizem assim: eu não consigo perdoar. Eu não perdoo. Não, porque aquilo lá que foi feito pelo antes, vou deixar bem claro, antes não fez nada, tá? Fica bem claro, né? Mas não sei, né? Aquilo que o Anderson fez, eu não perdoo. Quando alguém chega para mim com um argumento como esse, já aconteceu várias vezes, né? Não é uma ou duas vezes. Talvez você já usou esse argumento. Eu faço uma pergunta: você acha que Deus é capaz de perdoar o Anderson? A resposta é óbvia: sim, Deus perdoa o Anderson. Então, essa sua atitude está refletindo que você tem um padrão de justiça mais elevado do que o de Deus. Deus perdoa, mas eu, até parece que eu perdoo. Pessoas que dizem: eu não consigo me perdoar, está estabelecendo um padrão de justiça mais elevado do que o de Deus. Deus pode me perdoar, mas eu não. Quem é você? Você é melhor que ele? Melhor que Deus?
O seu perdão é um perdão genuíno, de verdade, de coração? Ou é aquilo da boca para fora, só para ninguém ficar pegando no seu pé? E quais são os frutos que o seu perdão produz? Restauração, comunhão? Quais são os frutos? Ou não há fruto nenhum? Ou, aliás, os frutos que são produzidos desse aparente perdão são frutos podres, né? Do qual você nem sequer tem mais contato. Você gostaria de ser perdoado por Deus da mesma forma que você perdoa as pessoas? Você é do tipo que diz, eu não vou perdoar mesmo. E eu não perdoo de jeito nenhum. Pode falar o que quiser, mas eu não perdoo. Se as suas respostas mais uma vez forem positivas, eu lamento por você. E lhe suplico mais uma vez que se arrependa, se conformando aos padrões que Deus nos capacita a viver pela sua graça. Essas 3 características que nós observamos na vida desses 3 homens aqui, totalmente distintos, descrevem algumas das características de um verdadeiro cristão. Quais são? Vamos ver se você lembra. O verdadeiro cristão é aquele que age como um pacificador, aquele que se coloca no meio dos problemas, dos conflitos, ajudando a resolver os conflitos entre irmãos, que foi salvo, regenerado, ou seja, que foi transformado e colocado no corpo de Cristo para ser útil, usando os seus dons e talentos, visando a edificação dos outros membros. É aquele que era inimigo de Deus, mas um dia foi graciosamente perdoado. Ele sabe que suas ofensas custaram a morte do Filho Santo de Deus e que não há ofensa maior do que a que cometemos. Sendo assim, ele é indulgente, não rancoroso e sempre estará disposto a perdoar. E uma vez perdoado, suas atitudes darão provas do seu sincero perdão. Essa é a conclusão que nós chegamos dessas características de um verdadeiro cristão. É um pacificador, é alguém regenerado, transformado, é alguém que foi colocado no corpo de Cristo para ser útil e alguém que é indulgente. Olhar para essa história e não enxergar o evangelho aqui é não compreender o objetivo pela qual essa carta está aqui. Por que essa carta está aqui? Essa carta, ela reflete o próprio caráter de Deus. Porque um dia você, assim como Onésimo, era um transgressor de um Senhor, Deus, o Pai. Você foi um transgressor, você era inimigo dele. E um dia, o próprio Pai envia o pacificador, envia Jesus Cristo para restaurar a comunhão novamente. Irmãos, vamos nos colocar em pé. Eu sei que todas essas características que nós vimos aqui são características duras para nós seguirmos à risca, e de fato é dura. Não é fácil para ninguém, não é fácil para mim, não é fácil para vocês. Nunca foi fácil para alguém. E não vai ser fácil mesmo. Porque ser um cristão é agir de acordo com o caráter de Cristo, de acordo com o caráter que Ele exige de nós, e por causa da nossa pecaminosidade não é fácil se adequar a esses padrões. Mas não é impossível. Porque Deus, Ele não apenas exige de nós esses padrões, Ele não apenas nos deu o modelo desse padrão, mas Ele também nos capacita. Por quê? Porque o cristão tem em suas mãos as ferramentas necessárias para viver uma vida de um verdadeiro cristianismo. A saber, as próprias Sagradas Escrituras que nos equipam com ferramentas necessárias para termos padrões bíblicos a respeito de como viver a vida. E também você que é cristão tem o Espírito Santo que habita em você, que te capacita a andar, a obedecer e a seguir as próprias leis que Ele exige. Deus não apenas nos dá parâmetros difíceis da qual ninguém vai conseguir, problema é de vocês. Deus dá parâmetros difíceis que você por si só realmente nunca vai conseguir alcançar. Mas porque você é alguém salvo, regenerado
e tem o Espírito Santo habitando em você, você consegue. Você pode, porque agora não é mais pela sua força. Agora não é mais pelos seus próprios braços, é pelo Espírito Santo. É difícil para você ser um pacificador? Você gosta de ver o circo pegar fogo? Pelo Espírito Santo, você consegue sim ser um pacificador. Eu não consigo ser alguém útil, eu sou preguiçoso, eu não quero fazer nada mesmo, eu estou confortável na minha zona de conforto aqui, eu estou tranquilo. Não existe o dom do braço cruzado, mas deveria ter porque eu quero. Deus pode mexer em você, a ponto de você perceber o quão negligente você é e fazê-lo mudar. Perdão é difícil, eu sei que é difícil, porque eu também tenho que perdoar, você tem que perdoar toda hora, tantas pessoas, ainda mais a comunidade quando cresce, você tem que ficar perdoando toda hora. É difícil. Mas, pelo Espírito Santo que habita em você, você é capaz. Você pode perdoar e assim viver uma vida cristã. Essas são as características que eu espero que você reflita sobre elas, analisando a sua vida, analisando as suas atitudes, assim como eu fui confrontado aqui. Eu espero que você também tenha sido confrontado em algum ponto. E se você for confrontado, lembre-se: reconhecimento, arrependimento, mudança. 3 coisas. Antes de nós terminarmos, de orarmos, eu quero ler isso aqui novamente com vocês, todo mundo junto. Se dá para ler, né? Vamos lá? O verdadeiro cristão é aquele que age como um pacificador, ajudando a resolver os conflitos entre irmãos, que foi salvo, regenerado e colocado no corpo de Cristo para ser útil, usando seus dons e talentos, visando a edificação dos outros membros. É aquele que era inimigo de Deus, mas um dia foi graciosamente perdoado. Sabe que suas ofensas custaram a morte do Filho Santo de Deus, e que não há ofensa maior do que cometemos. Sendo assim, ele é indulgente, não rancoroso e sempre estará disposto a perdoar. E uma vez perdoado, suas atitudes darão provas sinceras do seu perdão. Amém? Você pode dizer amém para isso? Amém? Então que vivamos de acordo com o que acabamos de proclamar com os nossos lábios. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa riquíssima carta que chegou em nossas mãos. E obrigado, Senhor, por permitir que ela fosse preservada e chegasse até nós nessa manhã. Obrigado, Senhor, por aprendermos verdades do Teu Evangelho que estão nessa carta e verdades que confrontam as nossas vidas, confrontam os nossos pecados e confrontam as nossas atitudes. Senhor, eu sei que não é fácil reconhecer os nossos pecados, mas eu reconheço os meus pecados e espero que os meus irmãos também reconheçam os deles. Senhor, eu sei que é difícil reconhecer, é difícil se arrepender, mas eu peço que o Senhor nos ajude, Senhor, a encontrar arrependimento nas nossas fraquezas. Senhor, eu me arrependo de todas as vezes que não agi em conformidade com o que está exposto aqui. Perdoa, Senhor, as minhas má condutas, a minha dificuldade em perdoar, a minha dificuldade de ser indulgente. Perdoa, Senhor, quando às vezes não demonstro através de frutos a minha conversão. Perdoe a minha inércia, a minha inutilidade, Senhor. Senhor, eu peço que o Senhor me ajude a mudar. Eu sei que eu sou incapaz, eu sei que eu não tenho forças, eu sei que por mim mesmo é impossível seguir os padrões que o Senhor estabelece. Mas o Senhor já proveu o meio, o Senhor já proveu as ferramentas necessárias. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra e pelo Espírito Santo, que é por Ele e através dele que temos forças para sermos conformados à Tua imagem, Senhor. Te agradecemos mais uma vez por essa manhã, por esse culto. Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém.